Senhor. Então, para que a semente seja plantada, não fique com o seu coração andando não, fique conectado aqui no trono, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos, ó Deus amado, este momento, o momento da Tua Palavra santa, sagrada, Papai. Pai querido, que ela encontre corações aqui, prontos para receber, terra fértil, ó Deus. Usa o Teu Filho, o Teu servo, Pai, e prepara os nossos corações, nós estamos aqui para Te ouvir. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz, bom dia, amém, meus irmãos? Amém? Opa! Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Ontem tive o privilégio de falar aqui na abertura, falamos sobre a cura do surdo e gago, falei a respeito sobre fé, presença, decisão, falamos sobre encontro. A Deus da glória, teve uma decisão para Cristo. Obrigado ao pastor Marcelo, uma vez mais, por me receber aqui nessa manhã. Pastor Iriel, a todos os pastores e juventude aqui, que Deus abençoe, aos nossos irmãos e queridos. Para mim é uma bênção poder estar aqui nesse domingo pela manhã, compartilhar das Sagradas Escrituras. Nós vamos ler até o verso de número 24, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 11, estou lendo na revista corrigida, 95, 1995. Continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da herança. Ele repartiu os seus bens entre eles. Não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou seus bens de maneira dissoluta. Depois de ter gastado tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se empregou como um dos cidadãos daquela região, e este o mandou para os seus campos a fim de apacentar porcos. Ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi ao seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou afetuosamente. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti, põe um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho gordo, e comamos e nos alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a alegrar. Você pode dizer amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, não desfazendo a oração do pastor, mas concordando com ela. Deus bendito, te celebramos nessa manhã. Te agradecemos, Pai, porque estamos em sua presença. Pai, fale conosco uma vez mais através do teu texto, através do teu santo evangelho. Ilumina o nosso entendimento. Revela-nos quem tu és, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Domingo para mim é muito especial. Eu gosto muito de domingo, igreja. Falando aqui um pouco do tema juventude, pastorial, igreja. O primeiro mundo, por que a gente cultua domingo? Foi uma pergunta uma vez que um seminarista me fez na faculdade, um jovem. Pastor Ronald, por que a gente cultua domingo? Eu falei, porque está na Bíblia. Ele, mas por quê? Eu falei, o primeiro mundo, o mundo de Gênesis começa domingo. No princípio, Deus criou os céus e a terra, era domingo, porque no sétimo ele descansa. Então o primeiro dia do mundo é domingo. O mundo de Adão é causa de desordem. E já no novo mundo, que é o mundo de Cristo, começa domingo. Jesus não ressuscita sábado, Jesus ressuscita domingo. Então a Bíblia está dizendo, se no mundo de Adão havia causa de desordem, no mundo de Cristo a ressurreição, aleluia.
Aí depois vem uma outra revelação. Atos capítulo 2, Pentecoste, foi domingo. O dia de Pentecoste foi no culto domingo. Por que a gente cultua domingo? Porque Jesus ressuscitou domingo. E a igreja foi cheia do Espírito Santo domingo. Então, se Jesus ressuscita domingo e a igreja é cheia do Espírito Santo domingo, então eu creio que hoje vai ter ressurreição de vida, de espiritual, Espírito Santo sobre nós. Você pode dizer amém? Por isso que a gente cultua domingo. Por isso que nós, como igreja, temos essa revelação. Esse texto aí faz parte de uma parábola em que Jesus está falando a respeito para dois grupos. O grupo dos publicanos e pecadores e grupo dos fariseus e dos escribas. Se eu pudesse explicar mais ou menos, eu dizer que o escriba gosta de ler, o fariseu gosta de cumprir, o publicano gosta de dinheiro e o pecador gosta de comida. Então ele está falando para um grupo extremamente heterodoxo aqui, completamente diferente. Mas ele está reunindo 4 tipos de pessoas na mesma mesa. Então ele vai propor uma parábola. A parábola aqui é proposta por Cristo para explicar a respeito da sua relação com o Pai e da relação do Pai conosco. Engraçado, pastor Marcelo, que eu orei ontem à noite, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue amanhã? Aí o Senhor me deu esse texto. E eu tenho sempre o costume de chegar na igreja e orar aqui, como eu fiz amanhã. Senhor, confirma a sua palavra. E o que vocês cantaram aqui de manhã? Exatamente a música do filho pródigo, é o Espírito aí, ó. Eu estou cumprindo a minha palavra. Vocês não sabiam, mas o Espírito guiou vocês para que eu pudesse cumprir essa palavra hoje. Porque tudo na igreja é movido pelo Espírito Santo. E Jesus aqui nesse texto, ele vai explicar a relação de Deus conosco e a relação de Deus com ele. Ele vai explicar para nós como funciona isso. Nesse caso aqui da parábola, o pai é Deus, o filho mais novo é eu e você. Então ele vai explicar as relações sobre criação, sobre amor, sobre graça, sobre santidade, está tudo aqui no texto. Eu não posso, pastor Uriel, usar um termo, usar uma alegoria. Eu não posso pregar numa alegoria aqui no texto, eu tenho que expor o texto de acordo com o texto diz. Porque, pastor Marcelo, se é uma alegoria, a parábola já é uma alegoria. Se eu fizer uma alegoria da alegoria, como se eu colocasse 3 carros alegóricos em cima. Então não tem como, eu tenho que explicar o texto à luz do texto. Na sua Bíblia, por gentileza, ele vai dizer, continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo dele disse ao pai, pai, dá parte da minha herança, e ele repartiu os seus bens entre eles. Esse verso de número 12 traduz para nós um sentimento muito perigoso do ser humano, insatisfação. A insatisfação colocada no lugar errado, ela traz a destruição. A insatisfação colocada no lugar certo, ela traz a coisa boa. O pastor falou a respeito de imigrar. Eu já morei fora, tem pouco tempo, 20 anos. Em 2006, eu estudei e morei em Portugal durante 1 ano. Eu fui aluno, estudei fora. Eu sei como é que funciona isso. Não é tão fácil, difícil. Mas você tem essas questões das coisas. Eu estava insatisfeito com o meu modelo de cultura. Então eu queria algo maior. Eu estava insatisfeito, pastor. Então eu me mexi, juntei dinheiro. Falei com a minha mãe, vai com Deus, orou, peguei o avião e fui sozinho para a Europa, para o velho continente. 1 ano, longe de família, longe de tudo, longe do feijão, como eu senti saudade. Longe do calor do Rio de Janeiro, tive vontade de ter o calor do Rio de Janeiro, enfrentando lá o frio da Europa. Mas eu fiquei insatisfeito porque eu queria algo mais. Às vezes a insatisfação do lugar certo, ela nos promove. Eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu quero algo melhor. Pastor, eu não estou satisfeito com o meu modelo de vida, eu quero prosperar, eu quero ganhar mais, eu quero empreender. A insatisfação no lugar correto, ela te eleva, mas a insatisfação no lugar errado, ela te abaixa. Você e eu, quando colocamos a insatisfação aonde Deus está, ao invés da gente subir para os céus, a gente desce para o inferno. Quando você está insatisfeito com aquilo que Deus tem te dado, então você está dizendo que o diabo tem algo para te dar que Deus não pode te dar. Foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Eles não estavam satisfeitos com todas as árvores, eles queriam a única que eles não podiam comer. Então a serpente, sabendo disso, da insatisfação do homem, os conduziu a comer o fruto do bem e do mal e foram conduzidos para longe do Éden. No caso aí da sua Bíblia, por gentileza, no verso 12, eu queria que todos deixassem a Bíblia aberta e me acompanhassem, ainda que tivesse aqui no slide, aqui na mídia, que o pessoal da mídia está colocando. O texto aqui diz que o mais novo, ele pede ao pai a parte da herança.
O mais novo, ele tem cerca de 1/3 da herança. O mais novo não está satisfeito com aquilo que o pai tem dado. O mais novo quer mais. O mais novo, ele pensa o seguinte: olha, eu acho que do lado de fora eu vou ter uma vida melhor do que aqui do lado de dentro. Eu acho que se eu com grana for embora, eu vou viver um pouco melhor. O texto aqui nos revela uma insatisfação perigosa. O texto nos revela que o garoto, vivendo numa boa fazenda, tendo tudo do bem e do melhor, comendo e bebendo, e vivendo da companhia do pai, ele não está satisfeito. Às vezes a gente é muito ingrato com aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes a gente não agradece por aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes a gente acha muito fácil levantar de manhã, tomar um bom banho, comer pão, abrir uma bica, botar uma água, beber, entrar no carro e vai. A gente acha muito fácil. E às vezes a gente não sabe o quão bom Deus tem sido comigo e com você. Às vezes a gente não tem noção para perceber como Ele tem nos guardado, como Ele tem, sabe, sustentado as nossas vidas. E às vezes a gente não dá valor àquilo que Deus tem nos dado. Esse menino, em momento nenhum ele é grato pela presença do pai, pela casa, pelo pão, pela vida. Ele está insatisfeito, ele está dizendo assim: eu acho que lá fora eu posso ser melhor. Então deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, em primeiro lugar. Antes de você ficar insatisfeito com aquilo que você tem, você e eu já agradecemos aquilo que Deus tem nos dado. Se você olhar no seu retrovisor, aí da sua vida, e perceber aonde você está e aonde você estava, você vai ver o quão bom Deus foi com você e com a sua casa. Quantos livramentos, quantas coisas boas, o sol, o oxigênio, a liberdade, o direito de ir e vir, a comida na mesa, os livramentos, a vida, aleluia, o respirar, o fôlego, o privilégio de estar aqui. Eu quero te dizer uma coisa, vou usar uma ideia da antropologia bíblica aqui, de uma matéria que eu gosto bastante da Bíblia Sagrada. Só o fato de você estar vivo em 2026 significa que Deus tem propósito para cumprir na sua vida. Porque você e eu estamos sustentados pela Trindade. A Trindade senta no céu, olha para mim e para você e fala assim: eu vou te sustentar, eu vou sustentar vocês. Mas tem dia que quando a Trindade olha para mim e para você e ela fala assim: eu não quero mais te sustentar, eu quero te trazer para cá. Porque quem decide a vida não é eu, você. Quem decide a vida é o dono da vida. Então se você e eu estamos aqui nesse domingo pela manhã, se você levantou hoje, se você dormiu ontem, e se você levantou com vida, e se você chegou aqui com vida, fica tranquilo, há um propósito de Deus para ser cumprido na sua vida, na sua casa e na sua família. Então você e eu devemos ficar gratos. Antes da gente ficar insatisfeito com aquilo que Deus tem nos dado, a gente tem que primeiro pesar o coração e agradecer pela família, pelo dom da vida, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Por exemplo, eu escrevi um livro, que está ali. O pastor Uriel ainda não comprou, mas ele vai comprar, eu creio. Vocês creem nisso? Vocês podem dizer amém e falar, dá um amém, irmão. Você crê nisso? Dá a juventude, dá um amém. Ele vai comprar? Ele vai comprar, em nome de Jesus. Por exemplo, quando eu escrevi o livro e lancei lá na Slavec, para mim passou um filme. Porque eu sempre gostei de ler. E no início da minha caminhada evangélica, eu tive pouco acesso a recursos. Eu morei em comunidade, eu não tenho pai, só tive mãe. E a minha única saída da vida sempre foi cultura, sempre foi leitura. Minha mãe sempre me ensinou muito a respeito de leitura e cristianismo. E eu lembro que eu ia para a biblioteca da Igreja Batista de bicicleta e eu escrevia os livros de teologia no próprio punho, porque nem dinheiro para xerox eu tinha. Então eu escrevia de próprio punho e levava para casa para estudar, para poder dar aula de EBD. E eu falava assim: um dia eu vou ter tanto livro na minha casa que eu não vou ter lugar para pôr. Deus me deu a graça não só de ter livro em casa, Deus me deu a graça de escrever um livro já com 5.000 cópias vendidas praticamente. A Deus a glória, a próxima tiragem já vem em best-seller. Ou seja, eu não imaginava que meu primeiro livro, em 4 meses, eu venderia 3.000 cópias em 4 meses. Tantos amigos que trabalham com literatura falaram assim: Ronald, isso é um fenômeno, no mercado é muito difícil vender um livro de 3.000 cópias de editora, é muito difícil, é um mercado muito nicho. Mas o que eu vi? Eu percebi que a minha vida lá atrás foi difícil, mas o dono da vida, tudo que me deu, sempre fui grato. Se você é grato no pouco, fica tranquilo, porque lá no muito Deus também vai te colocar. Aleluia! Então o perigo da insatisfação, aonde Deus tem lhe dado,
ao invés de gerar glória, vai te trazer para baixo. É isso que o menino faz. Pai, me dá parte da minha herança. E o pai repartiu entre os bens. Olha na sua Bíblia. Em momento nenhum o pai decide não dar. Tem muita gente que acha que Deus não gosta de dar grana. Deus não tem problema com grana. Deus é o dono do ouro e da prata. O garoto falou assim: pai, eu quero ser rico. Você quer ser rico? Eu te dou. A gente acha que Deus tem dificuldade. Não, Deus não tem. Pai, eu não quero a tua presença, eu quero dinheiro. Toma. Pode ir embora, rapaz. Eu não vou te segurar aqui porque você quer ir. Você quer dinheiro? Toma. Deus dá o grana ao garoto e ele pode ir. Repara no seu texto. Em momento nenhum ele amarra o menino. Em momento nenhum ele diz assim, ó, não fica aqui comigo. Não, você quer? Você só quer me usar? Você só quer dinheiro? Então toma. Você pode ir embora. Se você vê o texto aí comigo, igreja, o pai não fala nada. Do verso, pastor Marcelo, do 11 até o verso de número 21, Deus está em silêncio. Deus na narrativa só vai falar no verso 22. O pai escuta, dá o dinheiro e deixa a porta aberta. O nome disso é livre-arbítrio. Porque Deus não nos criou como autômatos, juventude. O que é autômato? Autômato é aquele robô programado para fazer uma série de regras. O amor a Deus é uma liberdade. Você e eu desejamos amá-lo. Aleluia. Ele não nos obriga a amá-lo. Ele diz assim, olha, eu dei meu filho porque eu amo vocês. Aleluia. Mas eu não vou obrigar vocês a me amar. Não, pastor, eu só estou aqui na igreja porque eu quero ser rico. Então vai ser. Eu só estou aqui na igreja porque eu quero um carro importado. Opa, não é problema. Eu só estou aqui na igreja porque eu quero estudar fora. Opa, não é problema. Ele não tem problema com isso. Mas também ele não obriga ninguém a amá-lo. Ele sempre vai pôr na questão para nós. Quando a nossa insatisfação é grande, o material começa a fazer mais sentido do que o amor de Deus por nós. Quando a gente começa a ficar muito insatisfeito com Deus, a gente começa a viver vida de comparação. Ah, o meu amigo foi para a Flórida. Meu colega tem um carro zero. Eu moro no lado sul de Brasília. Fulano viaja direto. E eu estou aqui andando de bicicleta. Trabalho, tenho um carro popular. A gente começa a se equiparar. A gente começa a achar que a materialidade é mais importante do que o amor de Deus. Então, essa insatisfação, ao invés de a gente ser atraído para a eternidade, a gente é rebaixado a um nível de relacionamento fundamental a partir do dar e o receber. E o que Deus faz na sua Bíblia? Ele não prende, ele resolve, ele dá a grana para o menino e o menino sai. Não há uma porta fechada, pastor Marcelo. Não há uma corrente sobre ele. E Deus simplesmente permite que ele vá embora. Algumas pessoas, quando olham o mundo, mas fulano, não, Deus não vai obrigar ninguém a amá-lo. E a revelação não deixa ele embora. E o que ele faz na sua Bíblia? O texto diz, não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo de maneira inconsequente. Depois de ter gastado tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. A primeira parte é insatisfação. A segunda parte é a dissolução. Ele vai dissolver tudo aquilo que Deus deu. Quando você e eu rompemos com a eternidade, e a gente começa a achar que lá fora é melhor do que aqui dentro, ao invés de a gente crescer lá fora, a gente se dissolve. Dissolução. Ele começa a perceber na sua Bíblia, no verso de número 13, ele começa a desperdiçar todos os bens. Quanta gente eu conheço com talentos e dons, pastor Marcelo, que estão lá fora desperdiçando os seus dons. Eu estava conversando recentemente com um produtor musical, não vou falar o nome dele, que ele é um cara bem conhecido. Ele trabalha tanto no meio gospel quanto no meio secular. E ele estava falando para mim, ele faz muito Grammy latino, e ele estava falando para mim sobre talentos de pessoas que vieram do Evangelho, e abandonaram o Evangelho, se encantaram pelas luzes da ribalta, como dizia Chaplin, e foram conduzidos para fora, e achando que lá fora era melhor do que aqui dentro. E o dom dessa pessoa, ao invés de trazer ele para cima, levou ele para baixo, porque esse dom, Deus dá para a glória dele, e como a pessoa não usa o dom para a glória, usa o dom para si, ele começa a se dissolver. Quantos cantores, quanta gente de talento, que lá fora tem um dom fantástico, mas são dissolvidos pelas drogas, pela depressão, pela vida promíscua.
e terminam a sua vida de uma maneira trágica. Se você olhar aí os nomes, Amy Winehouse, Michael Jackson, Elvis Presley, rapaz, a lista é extremamente grande. Whitney Houston, gente com talento que a gente reconhece, nossa, uma voz belíssima, um talento sensacional. Mas por que esse talento lá fora não traz glória? Porque ao invés de trazer glória, ele dissolve. Tudo longe de Deus não traz glória. Tudo longe de Deus vai dissolver. Uma menina com uma beleza bonita lá fora, ao invés de trazer glória, vai ser levada para a prostituição. Um garoto bonito lá fora, ao invés de trazer glória, vai trazer prostituição. Os seus bens lá fora, ao invés de trazer glória, vai trazer discórdia, vai trazer ruína. Deixa eu falar algo para você aqui dessa manhã sobre o novo de Deus. Tudo na sua e na minha vida tem que passar pelo sangue. Tudo na sua e na minha vida tem que ser redimido. A beleza tem que passar pelo sangue de Cristo. A inteligência tem que passar pelo sangue de Cristo. A sua empresa tem que passar pelo sangue de Cristo. O seu carro tem que passar pelo sangue de Cristo. Tudo tem que ser redimido pelo sangue. Você pode aplaudir Jesus essa manhã? Porque se você não passar pelo sangue, ao invés de trazer glória, vai trazer dissolução. Existe um documentário no Netflix, a juventude já deve ter percebido que eu sou um pouco nerd, né? Eu tenho Batman aqui no meu celular, o melhor herói, ninguém é melhor do que ele. Aqui, ele amassa o Superman. Eu tenho um boneco do Batman enorme lá em casa, todo mundo chega lá, onde que eu falei? É o Batman, não mexe nisso aí não, dá até discórdia. Né? Eu gosto muito dessas coisas, eu gosto muito de série, filme, teatro, arte, eu gosto muito disso. Tem uma série no Netflix chamada Una Bomber. Kizalinski, um cara com QI poderoso americano. Ele mandou cartas bombas nos Estados Unidos para alguns endereços. Eu não vou dar spoiler, vale a pena assistir a história dele. É um dos maiores QIs que a América já viu. Ao invés desse homem ser um gênio, ele usou a sua genialidade para fazer terrorismo. O que é isso, pastor? É aquilo que Deus dá, ao invés dele usar aqui dentro, ele usa lá fora e dissipa. O seu dom, lá fora vai te arruinar, mas o seu dom aqui dentro vai trazer glória para Deus. Se a gente, porque o pai aqui dá para o garoto, ele está dizendo, eu vou te dar algo, e você vai embora. Isso que eu vou te dar é dom, gift, presente, é uma dádiva, eu estou te dando. Você não tem. Lá fora, isso aqui vai te destruir. Aqui dentro, vai glorificar o meu nome. Qualquer coisa que Deus lhe dê, seja um talento para engenharia, arquitetura, esportes, medicina, o que for, lá fora não traz glória, vai trazer dissolução, dissolve a sua vida, dissolve-nos aos poucos, e nos consome, e nos puxa para baixo. O texto diz aí na sua Bíblia, e ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. O dom longe de Deus sempre nos impulsiona, pastor, para longe da presença e da graça. Nos arrasta. Nos conduz para caminhos tortuosos. Faz a gente ir por estradas escorregadias. O texto diz que dissipou de maneira inconsequente. Ou seja, tudo foi gasto para tentar se manter de pé. Ele não conseguia se manter de pé. Então ele usou tudo que ele tinha. Salmo de número 91, abra sua Bíblia aí. Queria que todos abrissem a Bíblia. Salmo de número 91. Salmo de número 91. Não estava no script, mas o Espírito Santo me fez lembrar. Verso 15. Abra todos aí. Se tiver uma caneta e um papel, anota. Salmo 91, 15. Boa. Essa é a versão. Esse texto é... Ele me invocará. A palavra, eu vou usar o latim aqui. A palavra invocar em latim é invocare, pôr para dentro. Invocare, pôr para dentro. Eu não estou analisando o hebraico.
Vou usar aqui a vertente latina. Ele me invocará. É Deus dizendo para nós: quando você me pôr para dentro, você vai me pôr para dentro, eu lhe responderei. Então o salmista está dizendo o seguinte: Deus só responde quando Deus mora dentro. Quando a gente põe Deus para dentro, Ele nos responde. Na sua angústia estarei com Ele. Repara no texto, vê se o texto diz: eu vou te livrar da angústia. Não. Na sua angústia. Na sua angústia. Na sua angústia. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Livrá-lo-ei e glorificarei. Estarei com ele. Esse menino pega todos os seus bens e vai. E gasta para tentar se manter de pé. Você e eu, ainda que todos os nossos bens acabem, Deus sempre nos sustenta com mão forte. Aleluia. Ele sempre nos ajuda. Uma coisa é encarar a angústia com a cara limpa. Outra coisa é encarar a angústia com Deus na vida. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Nada estava no script, pastor. Nada. 1 Coríntios 10. Abra comigo aí. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Que foi lido ontem na palavra da oferta, no ofertório. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Esse texto faz parte de uma coleção que Paulo está falando sobre mesa. Paulo começa a falar de mesa no capítulo 8, termina no capítulo 11. Paulo vai falar sobre 3 mesas aí. A mesa de Deus, a mesa do diabo e a mesa dos homens. Ele termina na mesa de Deus e no capítulo 11. Lê comigo aí, por gentileza. Em 1 Coríntios 10, Paulo diz assim, juventude: pois não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos atravessados pelo mar. Todos foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual. Deixa eu explicar isso aqui é grande, não tem como eu deixar. Então Paulo, pastor Marcelo, está dizendo que é possível encontrar elementos da graça na lei. Então Paulo está dizendo que quando Israel passa no mar vermelho, é o batismo. Isso não sou eu que estou falando não, é Paulo. Então Paulo está dizendo que Israel foi batizado. Ele está encontrando elementos da graça na lei. Então ele diz, o povo foi batizado nas águas. Olha aí no texto. E eles comeram o alimento, ou seja, o alimento ali é o pão, que nós comemos aqui na Eucaristia, na ceia. E todos beberam da mesma bebida espiritual, verso 4. E da pedra espiritual que era Cristo. Então ele está dizendo que aquela água que eles beberam na pedra é o cálice. Que o maná que desce é o pão. E passando no mar é o batismo. Aleluia. Você pode dar um glória? Aí diz o texto assim, deixa eu seguir rapidinho. Mas Deus não se agradou de todos, pelo que muito caíram no deserto. No verso de número 7, diz assim: e não vos torneis idólatras, como algum deles, como está escrito. O povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se a dançar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. E caíram em um só dia, 23 mil. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando Moisés sobe para receber as tábuas, o povo fica lá embaixo, fica assim, rapaz, mas como é que a gente vai encarar o deserto agora, sem Moisés? A questão, juventude, é o seguinte, é a cabeça deles. Poxa, a gente vai encarar essa vida de deserto, e a gente não tem Deus. Como é que a gente vai encarar a realidade da vida sem Deus? Como a gente faz? Vamos nos prostituir, vamos ser idólatra, e vamos nos embriagar. Porque encarar a vida sem Deus só na cocaína, na maconha, no álcool, na prostituição. Porque a realidade da vida sem Deus é cruel. Então eles olham para o deserto e se embrenham de coisas ruins para encarar a realidade. Por isso que a juventude aqui de Brasília, ou do Rio de Janeiro, eles começam a encarar a semana na sexta-feira, que a gente chama de happy hour. Eles começam a beber na sexta para encarar a segunda. A igreja não tem happy hour, a igreja tem celebração. Porque a semana nem começou, mas a gente já está celebrando para a glória de Deus, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus essa manhã? Você pode aplaudir a Jesus? Eu sinto Deus aqui, quem pode adorar? Meu Pai, que presença boa, Jesus. Oh, aleluia. Quando os bens foram dissolvidos, verso 14, depois de ter gastado tudo,
Houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aí, filho, veio a realidade da vida. Quando a realidade se impõe, a realidade com as suas... A vida é muito pesada, né? É muito difícil a vida. Quando ela se impõe para você e você sem Deus, é igual o povo ali do deserto. Vamos fazer uma estatueta de ouro, vamos se prostituir e beber, porque encarar deserto sem Deus é difícil, agora com Deus é fácil. Porque Ele está conosco, é mole, Letícia, é fácil. E depois de ter gastado tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. É a realidade. Quando a realidade se choca a nós. Quando o tempo se choca. Quando a falta de recursos se choca. Nós que somos cristãos, para a gente é muito fácil. A gente tem alguém internado num tratamento de quimioterapia ou numa hemodiálise, juventude. Ou alguém em uma situação difícil, o que a gente faz? A gente dobra os joelhos. A gente chora. A gente pede a Deus misericórdia, aleluia. E a gente clama a Deus pedindo para que Ele venha intervir. Outra coisa, no verso 14, quando há uma situação trágica e a pessoa começa a passar necessidade, ele está longe de Deus, ele não tem recurso, ele não tem para quem pedir, ele não sabe o que fazer. Ou seja, foi tudo dissolvido, pastor. Ele perde aquilo que ele tinha, que era o seu dom e o talento. Por exemplo, eu estava vendo um documentário do Phil Collins. Phil Collins, a juventude não vai conhecer, foi um grande baterista e músico da banda Gênesis. E recentemente eu vi um documentário com ele, e ele bem velhinho, andando de bengala, todo curvo, todo carcundo, assim, com bem dificuldade. Você olha para aquele homem e você não tem noção do homem que foi na década de 70 e 80, e em meados de 90, um gênio da música. E hoje ele não consegue nem sentar na bateria, ele não tem nem equilíbrio. Aí eu vi os comentários embaixo, lá o pessoal fazendo comentário no documentário. Poxa, por que a velhice é ruim? Nossa, isso não poderia acontecer. Por quê? As pessoas, quando encaram a vida, elas acham que serão jovens para sempre. Não, eu vou ter isso para sempre. O apóstolo Paulo sabia disso em Romanos 8. Ele vai dizer o seguinte, ali é sensacional. Quando Paulo começa nas 5 perguntas, em Romanos 8, 31. E lá no finalzinho do texto, ele vai dizer o seguinte: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade. Eu não posso estender muito aqui, porque é questão de horário, mas deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo está dizendo, quando você e eu conhecemos a Cristo, aí ele fala assim, nem altura e nem profundidade. Paulo está falando de geografia. Ele está dizendo que não importa o lugar onde você e eu estejamos. Você pode estar na mansão, na cobertura ou na kitnet. Não importa a geografia, qualquer lugar a gente vai amar a Deus. Paulo está falando de geografia. Paulo vai falar de tempo. Nem o presente, nem o porvir. O que Paulo está dizendo? Não importa a tua idade. Não importa se você tem 15 anos, 14 ou 90. Se você tem Cristo de verdade, Cristo em você não envelhece. Cristo com você continua eterno. Aleluia! É o que nos garante. Então, quando esses homens lá fora perdem tudo, eles batem em desespero. Eles não têm para onde correr. Na sua Bíblia, verso de número 15 de Lucas. Então ele foi e se empregou como um dos cidadãos daquela região, a fim de apacentar porcos, porque ele vai desejar encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Aqui é a degradação. Depois de dissolver tudo, ele se degrada, ele vai ao fundo do poço. Aqui a juventude não precisa abrir tanto, que a turma já sabe. Gente de talento, que um dia estava aqui e se autodestruiu. Aí você olha, pô, fulano era tão inteligente. Como é que essa pessoa chegou lá e não consegue sair? Porque não tem Deus. Ele aqui, pastor Uriel, há pouco tempo tinha comunhão com o pai. Agora está sentado na mesma mesa do porco. Há pouco tempo estava sentado na mesa do pai tendo comunhão. Mas agora está sentado com os porcos e deseja comer o que os porcos comiam. Ou seja, a coisa chegou a um final tão degradante, pastores e igreja, que ele pensa em dividir a mesa. E mesa na Bíblia é um negócio muito sério. Ele pensa em dividir e ter uma comunhão com aqueles bichos que, à vista judaica,
era extremamente ruim. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, juventude, igreja. 2016 eu trabalhava no centro da cidade, no Rio. Eu morava em Niterói, atravessava a ponte Rio-Niterói, é 13 quilômetros de distância. E tive uma experiência ali muito interessante. Eu tinha pregado domingo num congresso de juventude em Niterói. Tinha sido um culto maravilhoso. Fui, peguei o ônibus e viajei. Eu estava em pé no ônibus, que estava lotado. Aí eu em pé no ônibus, na minha frente, pastor Uriel, parou um carro com adesivo de um tranca-rua desse tamanho assim, de um demônio, no vidro de trás do carro. Isso é muito comum lá no Rio. Desse tamanho o demônio. Era um carro importado, bonito, branco. E eu em pé no ônibus aqui com fone de ouvido olhando. Aí eu estou assim, ó, olhando para o carro. Eu na hora falei, Deus, eu estou aqui pregador do teu evangelho e ele está ali dentro do carro importado, ó. Eu falei, Senhor, isso aí, né? O Espírito Santo na hora. Você está com inveja do teu irmão mais novo que está sentado com porco só porque ele tem carro? Então você não sabe o que é sentar na mesa do Pai. Você está com inveja dele só porque ele tem isso e você está em pé? Então você não sabe o que é ter. Você não sabe o que é sentar, ter na mesa do Pai. Às vezes a gente inveja quem está sentado na mesa do porco, mas não valoriza a mesa do Pai aqui nesse domingo pela manhã. A gente fica olhando pela janela. Fica lá olhando no Instagram. Olha onde fulano está. Mas aonde ele está sentado e aonde você está sentado? O Espírito Santo na hora comigo. Você quer trocar de posição? Quer ir lá? Falei, não. Não quero não, Senhor. Então espera, que no tempo certo a minha glória vem sobre ti. Aleluia. Eu e você temos que valorizar primeiro a mesa do Pai. Quando a gente começa a olhar e analisar a vida a partir da perspectiva de comparações, a gente esquece que Ele está lá na mesa. Uma mesa que a gente não quer estar. Mas você e eu estamos na mesa de Cristo. Você pode adorar o Senhor? Você pode aplaudir Jesus essa manhã? Você pode celebrar a Deus? Alandarassúria. Cadê meu amigo aqui? O tangedor aqui. Cadê o músico do profeta? Ih, rapaz, Jesus levou ele, hein? Rapaz, Jesus levou ele. Renato, procura ele aí. Jesus levou ele, varão. Ah, não, voltar não. Fiquei com medo. Achei que Jesus tinha levado ele. Está tomando Monjaro, é verdade. Irmão Jairo. Ele está tomando o irmão Jairo. Não foi eu que falou, não. Foi os pastores aí, ó. Verso de número 17. Então ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Pelo menos pastoral, igreja, juventude, ou você que está me assistindo em casa, ele teve tempo de botar a mão na consciência, Davi, e falar assim, rapaz, fiz besteira. Fiz uma má escolha. E quando a gente não tem tempo de fazer isso? E quando a gente não tem tempo, pastor, botar a mão na cabeça? De vez em quando eu faço umas visitas em hospitais aí, e não tem tempo. Está em coma, inconsciente. Não, pastor, mas na fração do segundo Deus pode salvar. Confia na fração do segundo mesmo. Confia. Fazer igual aquele meme. Confia. Quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui padeço de fome? Deixa eu te falar uma coisa aqui para você nessa manhã. Não deixa o mundo te decepcionar, porque ele vai te decepcionar. Mas existe um aqui dentro que jamais te decepciona. O Eterno. O Eterno nunca nos decepciona. O dinheiro decepciona, a carreira decepciona, geografia decepciona. Eu estava falando hoje pela manhã com uma jovem a respeito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país fantástico. Eu fui lá, gosto. Já viajei em alguns países do mundo. É um dos melhores para ir, a liberdade, mas tem problemas. Eu vi Cracolândia em Boston. Vi criminalidade em Nova York. Vi sujeira. Vi perigos. Que isso, pastor? Filho. O pecado está no mundo. O mundo habita o pecado. Só existe um lugar onde o pecado não entrou: Jerusalém Celestial. É a única cidade perfeita. É a única cidade perfeita.
ao resto, todas elas têm problemas e estruturas ruins. Todas elas, o pecado foi tocado. Esse menino, ele se decepciona. Então ele vai ter uma decisão na sua Bíblia. Me acompanhe, juventude. Verso 18 e 19. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Como vocês estão falando sobre recomeço por causa de Setembro Amarelo, esse texto aqui é sensacional por causa disso. Ele decide, pastor Marcelo, eu vou me levantar, irei ter com meu pai. É uma decisão. Ele decide ter esse encontro. Ter Deus é decisão. Mas pastor, ele já veio. Com todo respeito ao autor da música, o melhor de Deus não está por vir, já veio, se chama Jesus Cristo Nazareno. Não há melhor notícia do que essa. Você passar no concurso não é melhor notícia. Você ser pai não é melhor notícia. Você ser aprovado em Harvard ou Yale não é melhor notícia. A melhor notícia do mundo é porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Remandará súria. Essa é a melhor notícia da vida. Remandará súria. Ele decide levantar. Eu vou encarar meu pai. Verso 19, pastor Marcelo. Trata-me como um dos seus empregados. Rapaz, isso aqui é de uma revelação. O que ele está dizendo? Ele sabe que não tem mais direito a nada. Porque toda a parte da família dele, a herança ele queimou. Então a grana que ele tinha, Rodrigo, foi embora. Gastou. Então ele está assim: como filho eu não tenho lugar, mas eu prefiro ser empregado trabalhando para o meu pai do que ser filho sentado na mesa do porco. Aleluia. Porque, oh aleluia, ainda que eu não tenha um cargo na igreja, mas só pelo fato de estar na casa do pai é a melhor decisão da minha vida. Oh aleluia. Eu costumo brincar com os amigos. Eu falo assim, por causa daquela frase, pastor Marcelo, de George Whitefield, e que ele tinha aquela disputa com John Wesley, Calvino e Armínio, né? E Whitefield era calvinista. Aí um dos discípulos de Calvino, Whitefield indo assistir John Wesley pregar: você vai estar indo aonde? Aí ele: não, eu estou indo assistir John Wesley pregar. Aí um discípulo de Whitefield fala assim: mas ele não é arminiano? Você acha que John Wesley, ou Whitefield, você acha que você vai encontrar John Wesley no céu? Aí o Whitefield diz: dificilmente, porque John Wesley vai estar tão perto do trono que eu não vou conseguir chegar perto. Por que eu falei isso? Porque uns amigos falam assim: Ronald, qual é a sua posição lá em Jerusalém Celestial? Eu falei: meu brother, ainda que eu seja gari de Jerusalém, eu prefiro ser gari em Jerusalém do que ser playboy na zona sul do inferno. Amém, irmãos? Você pode dar... Eu falo, eles começam a rir. Eu falei assim: rapaz, eu prefiro morar no subúrbio de Jerusalém Celestial e ser o podador da árvore da vida do que ser playboy no inferno, na zona sul do inferno, morar do lado do capeta. É mais ou menos isso aqui. Eu prefiro ser nada na casa do Pai do que ser um empresário lá fora sem Cristo. Ele pensou, ele falou: não, o melhor não é ter, o melhor é ter a presença do Pai. Então ele vai decidir. Verso de número 20 na sua Bíblia. Levantou-se e foi para o seu pai. Quando ele estava longe, seu pai o viu e o beijou, cheio de compaixão, o correu e o abraçou afetuosamente. Esse texto aqui, igreja, revela a graça de Deus por nós. Vê aí na sua Bíblia, ou aqui no verso 20. Quando ele levanta e vai para o pai o vê e cheio de compaixão, o corre e o abraça afetuosamente. Isso aqui é a graça. Eu vou aplicar a doutrina da graça num texto de parábola de Cristo. É possível? É, claro que é. Se você vê o texto, você vê que o pai o vê. Esse garoto está sujo, lama de porco, cabelo desgrenhado, barba por fazer,
descalço, provavelmente magro, porque tem desejo de comer comida de porco, perdeu peso há muito tempo, mas o Pai o conhece. Ou seja, a graça de Deus é tão intensa que mesmo você e eu na lama, ela nos enxerga lá fora. A graça de Deus nos assiste lá fora e nos enxerga. O texto diz que o Pai o abraça e o beija. No verso 20 você não vê o Pai perguntando: cadê a grana que eu te dei e você gastou com mulher? Que tatuagem é essa? Aonde você andou? A graça de Deus te recebe do jeito que você está. A graça de Deus não faz pergunta. A graça de Deus te abraça com lama, cheiro de lama, fedendo a lama. A graça de Deus te abraça. O Pai, antes de receber na casa, recebe nele na vida. Antes de o Pai te receber aqui, primeiro Ele te recebeu lá fora. Ele abraça o menino. É um recomeço, Ele põe o menino para dentro do coração. E o filho então confessa: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai em silêncio, ele confessa, porque o texto sagrado sempre vai dizer isso. Você e eu temos que trabalhar com confissão. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você e eu temos que trabalhar com confissão. Senhor, eu tenho errado. Pai, eu preciso de um novo de Deus. Eu preciso de um recomeço. Pai, eu errei aqui, eu errei ali. Eu me prostituí, eu estou gastando dinheiro em jogo de aposta. Pai, me perdoa. Eu fui um mau filho, eu sou um mau marido, eu sou uma mau esposa. Senhor, me perdoa. Mas Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos redime. Verso 22. Mas o pai disse: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Põe um anel no dedo e sandália nos pés. A graça te recebe com lama, mas para sentar na mesa do Pai, só com roupa nova, sandália no dedo e anel. Sandália nos pés e anel no dedo. Tem gente que acha que a lama que você veio lá fora vai ficar com a lama aqui dentro. Negativo. O Pai te recebe com lama, mas para ficar na mesa do Pai, só com roupa nova, só lavado e remido pelo sangue do Senhor, só com sandália no pé e anel no dedo. Mas fica tranquilo, porque isso quem faz é o Espírito Santo. Ele faz isso em cada um de nós. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Engraçado, pastor Marcelo, que o pai aqui fala a primeira vez, e o pai já põe um anel, sandália, o redime, põe na posição. Trazei depressa e também matar o novilho gordo e comamos e nos alegremos. Verso 23, isso aí é o poder, isso aí é a vida da graça. Porque tudo que você e eu temos é a graça que dá. Porque o garoto não tem mais direito a nada na fazenda, nada. O pai mata o novilho porque ele quer matar, Eu acho legal que as pessoas olham: não, Deus, eu tenho direito. Não tem direito. É igual o imigrante. O imigrante, ele não tem direito, ele tem dever. Todo imigrante, quando viaja, imigra, seja estudante, ele não tem direito, ele tem dever. Ele é o primeiro que fala e o último que recebe. Isso é uma coisa que eu aprendi morando fora. Ronald, imigrante aqui tem dever. Direito não, direito é do cidadão, do original da terra. No nosso caso, não, pastor, eu tenho direito. Que direito, irmão? Nós temos a graça. Tudo que você e eu temos graça. Tua família é graça, teu dinheiro é graça. Você e eu estamos sustentados pela graça do Espírito Santo. A graça que conduz, a graça que nos põe de pé, aleluia. A graça que nos dá equilíbrio, a graça que nos capacita. Os seus amigos, os seus colegas, os seus parentes, a sua inteligência, a sua faculdade, tudo que você tem é graça. Você e eu não temos direito a nada, mas a cruz do Calvário nos deu acesso, aleluia. É a graça de Deus que nos sustenta todos os dias, isso é graça. E o último verso diz o seguinte: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a alegrar-se. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Tem glória a Deus aí, irmãos? Eu acho tremendo esse texto. Eu acho essa mensagem poderosa. Poderosa. Porque a alegria de Deus é naquele que retorna, naquele que se converte. Eu já tive o privilégio de ver alguns milagres, pastor Uriel, nessas mesas. Eu já vi cego tornar a ver.
vi um paralítico andar. Já vi gente com câncer diagnosticado. Eu tenho um amigo que é um homem de Deus, mora em Brusque. Ele falou para o rapaz, um senhor na minha frente: olha, você tem um câncer no pâncreas, Deus está me revelando aqui. E o cara começou a chorar. Ele, daqui a um mês esse câncer desaparece. E sumiu. O cara fazendo tratamento e não tinha mais cura, já estava no estágio final e sumiu. Eu já vi isso tudo. Mas Deus não faz festa por isso. Deus não alegra o céu porque paralítico anda. Deus não alegra o céu porque alguém é curado de câncer. Mas Deus se alegra quando alguém se arrepende dos seus pecados. Há uma alegria eterna no céu pelos filhos que retornam para sua casa, por aqueles que se arrependem. Então nessa manhã, enquanto a juventude estiver adorando aqui, eu quero convidar você a adorar o Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pode adorar. Então leva-me ao lugar